Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos relacionar aí as matrizes e a resolução de sistemas lineares, ok? Então vem aqui comigo. Bom, então para começar aqui, tem uma brincadeira que é bem costumeira, né, nas redes sociais, que é você associar objetos, figuras, né, somando ou subtraindo, no qual você vai obter esses resultados, e aí eles te perguntam qual é o resultado, então, desta última expressão, né? No caso aqui, nada mais é do que uma equação linear, tá bom? Porque aqui é a ideia de você utilizar variáveis, né, pessoal? É claro que quando você olha para isso, fala, nossa, que legal, mas quando eu venho aqui e substituo, né, ó, x mais y mais z menos, quem é o copinho aqui, né, o copinho de suco? É o x, menos o x. Qual é o valor? Bom, então quando eu começo a substituir essas figuras por letras, né, pela álgebra, aí você acaba falando que é tão difícil assim que você não sabe calcular. Mas aqui é só uma brincadeira, vamos falar sério agora. Então, esse é o conceito de sistema de equações, mas vamos primeiro entender o que é uma equação linear, tá? Então, uma equação linear, nós vamos ter aí as variáveis, que são as nossas incógnitas, e também teremos, é claro, os nossos números, né? Então, aqui nós estamos definindo a1, a2, a n, e o b como sendo números e o x1, x2, xn como as nossas variáveis. Então, toda a equação, toda a expressão, né, no caso toda a equação linear, tem esse formato aqui. É um coeficiente numérico multiplicando a minha variável, a minha incógnita, somando com outros termos, ok? Até o an que multiplica xn igual a b, que também é um número, tá? Então, isso é chamado de uma equação linear, né? Então, esta equação é chamada de uma equação linear. Lembrando aqui, então, como exemplo, nós temos aqui, ó, 2x menos 3y igual a 7. Então, nós temos uma equação linear. É uma equação linear com duas incógnitas. Então, nós temos aqui o x e o y como sendo as nossas incógnitas, tá? E é claro que também temos um outro exemplo de equação linear, 5x mais 2y menos 8z igual a menos 9. Então, nós temos aqui ó, três incógnitas, o x, o y e o z, ok? Bom, e é claro, se nós estivermos trabalhando dentro do campo dos números reais, quando você tiver duas incógnitas, você está trabalhando aí com um conjunto de solução sendo pares ordenados. Ou seja, é a coordenada, né, aqui ó, x, y, sendo esses números reais. Ou seja, você está resolvendo esta equação no R2, tá? É o esquema de par ordenado, tá? Agora, como esse último caso nós temos uma equação de três incógnitas, de três variáveis, então você está tendo aí uma resposta, uma solução através de trincas, tá? Então você tem aí, ó, números reais, trincas ordenadas, né? E é no plano aqui, ó, R3. E assim por diante, ok? Então, de modo geral, nós podemos dizer o quê? Que a equação, se tiver ela n variáveis, o universo será o R na n, ok? Bom, nós temos aqui um exemplo de uma equação linear. Então, nós temos aqui uma equação linear, onde nós temos o x, o y e o z. Então, esta equação linear, ela possui uma solução dentro do campo dos reais, que vai ser uma trinca. Então, você tem uma solução para o x, o y e o z, que satisfaça essa igualdade, tá? Então, vamos pensar aqui rapidinho, só para a gente ter como exemplo, né? Essa ideia, x mais 2y menos 3z, igual a menos 6. Então, eu tenho aqui a solução, ó. Se o x for igual a 1, o y igual a menos 2,
e o z for igual a 3, isso aqui vai satisfazer, ó. Então nós temos o x igual a 1, mais 2 vezes o y, que é menos o 2, menos o z, que é 3. Isso tem que dar quanto? Menos o 6. Então, 1, 2 vezes menos 2 vai dar menos o 4, menos o 3, igual a menos o 6. Bom, menos 4, menos 3, menos 7, mais 1, menos 6. Então, olha lá, essa igualdade é verdadeira. Então, eu posso dizer que a solução para essa equação vai ser a trinca 1, menos 2 e 3. E, pessoal, sempre na ordem alfabética, tá? Então, você sempre vai colocar aqui a solução x, y, z. Se as letrinhas, se as suas incógnitas estiverem aparecendo, por exemplo, A, B, C, então a solução deve ser colocada na ordem A, B e C, tá bom? Sempre na ordem alfabética. Então, nós temos o seguinte, ó. Para estender essa ideia da nomenclatura de uma equação linear, nós teremos assim, ó, o ax mais by mais o c, z igual a d, ok? Então, só vamos colocar aqui os nomes, né? Então, nós temos aqui com uma equação linear, você vai ter as variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui as variáveis x, y e z. Então, essas variáveis são as variáveis de expoente igual a 1. Então, aqui são as nossas incógnitas, tá? Incógnitas de expoente igual a 1, ok? Então, nós temos uma equação linear, ela tem que ter expoente igual a 1, tudo bem? Se tiver um expoente diferente de 1, então nós não temos aí uma equação linear, ok? Nós temos os coeficientes, que no caso aqui vai ser o A, o B e o C. Então, esses três valores são os coeficientes, tá? Que a gente já falou ali inicialmente, mas estou conduzindo aqui uma interpretação um pouco mais fácil, tá? Então, nós temos os coeficientes, que são os valores numéricos da nossa equação linear. Então, nós temos aqui os nossos coeficientes. E, por fim, o D, nós chamamos ele também de termo constante. Bom, pessoal, então aqui eu fiz para vocês a nomenclatura acerca da equação linear, tudo bem? Então, sempre vamos ter os coeficientes, que é um valor numérico, um valor real. Temos as nossas incógnitas, neste caso aqui, estou dando um exemplo, x, y, z. E nós temos o número que está após a igualdade, que nós chamamos aí de termo constante, tá? É aquele número também que a gente pode dizer que é um termo que é independente, tá? Ele não tem uma variável com ele, beleza? Então, essa aqui é a definição de uma equação linear, ok? Bom, aqui para exemplo também vamos verificar qual dessas equações são equações lineares, tá? Então, analisando a letra A, nós temos aqui, ó, x mais y menos 2 igual a z. Então, a letra A, eu poderia até reescrever, né, pessoal? Ó, x mais y menos o z igual a 2. Não é a mesma coisa? Eu só coloquei o z aqui dentro da equação e coloquei o menos o 2 do lado da igualdade. Então, você tem três incógnitas de expoente 1 igual a um termo constante, igual o termo independente. Ok? Então, a letra A, sim, é uma equação linear. Ok? Na letra B, nós temos, ali foi colocado x1 mais 1 sobre x2. x1 e x2 é só para dizer que você tem que eles são diferentes, né? Estão utilizando aqui a variável x, porém são duas incógnitas. Só que não é uma equação linear por causa do 1 sobre o x na 2, x2. Como x é um denominador, a sua incógnita está no denominador, ela não é
uma equação linear, ok? Então, a letra B não é uma equação linear. A letra C, nós temos ali, ó, na letra C, as variáveis, as nossas incógnitas, estão se multiplicando. Não pode estar se multiplicando. Sempre a variável deve estar com o coeficiente, com a parte numérica, não se multiplicando. Então, por causa disso, a letra C não é uma equação linear. Beleza? Então, somente a letra A é uma equação linear. Então, por aqui nós vimos a definição, então, de equação linear. Bom, então nós temos aqui agora os sistemas lineares. Sistemas lineares, o nome já está dizendo, né? Se é linear é porque você vai estar trabalhando equações lineares, ok? Então, o que consiste um sistema linear? É um sistema de equações em que todas as equações, como eu disse, elas são lineares, por isso recebe o nome de sistema linear, beleza? Um exemplo que nós temos é esse aqui, ó. 4x menos 5y mais 2z igual a 7 menos 5x mais y menos z igual a 8. Então, você tem aqui um sistema de equações lineares de 3 variáveis, de 3 incógnitas, ok? Bom, um outro exemplo, nós temos aqui um sistema, né, ó, de 3 equações, 3 variáveis. Pessoal, mas é importante que você tenha um sistema de equações organizado, tá? Organizado de que maneira? É você manter ele, ó, na ordem alfabética. Então, nós pegamos esse sistema aqui, ó, reorganizamos ele na ordem alfabética. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Beleza? Não alteramos nada, isso aí não tem problema nenhum. Só colocamos na ordem alfabética em cada uma dessas equações lineares, tá? Então, aqui são alguns exemplos acerca de sistema de equações lineares, ok? E tem alguns métodos que nós já vimos aí, como resolver um sistema de equações lineares. Vou fazer aqui rapidinho 2 métodos que a gente já aprendeu como fazer, que é o método da adição e o método da substituição, ok? Neste primeiro caso, eu vou fazer o método da substituição, ok? O que consiste o método da substituição? Você deve escolher uma das equações e nessa equação você vai isolar uma das variáveis. Bom, eu vou escolher a primeira equação. Então, nós temos x menos y igual a 10, então eu vou isolar o x. O x vai ser igual a 10 mais o y. Então, eu escolhi a equação 1, vou colocar aqui, ó, equação 1 e equação 2. Agora, o que acontece? Como eu isolei o x na equação 1, eu vou fazer a substituição na equação 2. Então, vou pegar equação 1, substituir na equação 2. Ou seja, eu tenho lá na equação 2, 2x mais y igual a 11. Então, no lugar do x, eu vou colocar 10 mais y. Então, vamos ir aqui, ó, 2 vezes o x. Quem é o x? O x é 10 mais o y. E aí, vamos continuar, ó, mais y igual a 11. Vamos fazer a distributiva, 2 vezes o 10, então nós temos o 20, 2 vezes o y, nós temos que é 2y, mais y igual a 11. Y mais y, 3y, 11 menos o 20. O 20 está somando, passou subtraindo, né, pessoal? Então, nós teremos o quê? Y igual 11 menos 20 vai dar menos o 9, dividido pelo 3, que o 3 está multiplicando, passou dividindo. Então, você tem o y igual a menos 3. Então, nós encontramos o valor do y igual a menos o 3. Agora, para descobrir o x, nós vamos voltar lá onde nós isolamos o valor do x e no lugar do y vamos colocar o valor encontrado. Então, vai ficar o x
igual a 10 mais o y. Quem é o y? O y é menos 3. Então, x é igual a 10 menos o 3, que é o 7. Ok? Então, aqui a solução para esse sistema vai ser o par ordenado, ó, na ordem sempre é o x, depois o y, que é o menos 3. Então, essa é a solução desse sistema de equações. Ok? Então, esse é o método da substituição. Lembrando que aqui nós temos um sistema simples, que são de duas equações e duas variáveis, tá? Esse mesmo sistema nós vamos resolver, só que pelo método da adição. Este primeiro foi da substituição e agora nós vamos fazer da adição. Se vocês perceberem, olha aqui, ó, menos y mais y, a gente consegue fazer um cancelamento deles fazendo a adição dessas equações, olha lá, y menos y, zerou. Então, eu tenho 2x mais x vai ser igual a 3x, igual a 10 mais o 11, nós temos que é 21. Então, o x é igual a 21 dividido por 3. Quem é o x? O x é igual a 7. Pessoal, é exatamente o valor que nós encontramos lá pelo método da substituição. Tá ok, professor? E agora o y? Vamos escolher qualquer uma das equações e substituir o x por 7. Então, vamos aqui, ó. Então, nós temos x menos y igual a 10. No lugar do x, nós vamos colocar o 7, ok? Vai ser menos y igual a 10. Bom, menos y é igual a 10 menos o 7, então menos y é igual a 3. Bom, pessoal, a variável está negativa, multiplica por menos 1, então nós temos y igual a 3. Então perceba que neste caso, nós também encontramos a solução x igual a 7, o y igual a menos 3, né? Y igual a menos 3. Então, nós temos a mesma solução encontrada fazendo o método da adição e da substituição, tá? Então, você escolhe qual maneira que você consegue fazer esse tipo de situação. Então, ali só foi uma recordação do método de solução de sistemas lineares, tá? Bom, um sistema linear, ele pode ser classificado, tá? Isso através do seu conjunto verdade. Essas classificações são 3, tá? Ele pode ser um sistema impossível, que nós vamos chamar de SI. Pode ser um sistema possível e determinado, que nós vamos chamar de SPD. E sistema possível e indeterminado, que nós vamos chamar de SPI, tá? Então, o sistema impossível ou também incompatível, mas é claro, normalmente a gente fala sistema impossível, é quando o seu sistema não possui solução, tá? Então, não possui solução. Um sistema possível determinado ou compatível, né? Mas aqui, é claro, normalmente se utiliza possível e determinado. É um sistema linear que possui uma solução unitária, tá? Possui uma única solução. E o sistema possível e indeterminado é aquele que possui infinitas soluções, tá? Você tem aqui infinitas soluções para um sistema possível e indeterminado, ok? Por exemplo, aqui nós fizemos esse sistema aqui, ó. Esse sistema, nós poderíamos classificar ele com essas soluções que nós temos. Perceba que aqui nós encontramos o 7 e menos 3, então é uma solução única. Então, esse tipo de problema aqui, poderíamos classificar ele como um SPD. É um sistema possível e determinado, porque ele possui uma única solução, ok? Então, a partir de agora também nós vamos aprender aí a classificar os nossos sistemas de equações, né? Os nossos sistemas lineares, ok? Bom, aqui nós estamos falando aqui sobre o sistema linear que pode ser escrito na forma de matriz, tá? Então é importante que a gente tenha o conceito da nossa
cabeça aí sobre as matrizes, ok? Então, qual é a diferença que existe aqui, ó? Existem dois tipos de matrizes a serem utilizadas aqui no sistema linear, tá? Existe a matriz completa e a matriz incompleta. Qual é a diferença entre elas? Dado aqui um sistema 2x menos 3y igual a 7, 5x mais 6y igual a menos 9. Quem é a matriz incompleta? A matriz incompleta, pessoal, é só aqueles coeficientes que possuem as incógnitas, que possuem as variáveis, ok? Como você pode perceber, ó, a matriz incompleta estão apenas os coeficientes 2, menos 3, 5 e 6. E a matriz completa é quando você coloca o termo independente, né? O termo que está aqui, ó, depois da igualdade. Então, quando você pegar todos os coeficientes, então você tem uma matriz completa. Beleza? E é claro, essa ideia da matriz, essa construção da matriz, se dispusermos, ó, as incógnitas na forma de uma matriz coluna, e os termos independentes também na forma de uma matriz coluna, podemos escrever o sistema da seguinte forma, como uma equação matricial. Então, esse sistema de equações também pode ser escrito como uma equação matricial, tá? Então, nós temos aqui os coeficientes, que no caso aqui é a matriz incompleta, ok? Vai multiplicar as incógnitas x, y, igual aos termos independentes 7 menos o 9, tá? Então, essa equação matricial vai resultar na construção desse sistema de equações aqui, ó, tá? Então, se você fizer a multiplicação linha vezes coluna, você tem aqui exatamente esse sistema de equações. Vou fazer aqui por curiosidade para vocês lembrarem como é que resolve uma multiplicação de matrizes, né? Então, você tem aqui, ó, 2, 5, o menos o 3 e o 6. Vai multiplicar a matriz xy, que é igual a 7 menos o 9, tá? Lembrando lá, como é que eu sei que eu consigo multiplicar uma matriz com a outra, né? Eu tenho ali a matriz de ordem 2 por 2 e vou multiplicar uma matriz de ordem, olha lá, linha, quantas linhas? 2. Quantas colunas? 1, né? Então, aqui você tem uma matriz de ordem 2 por 1. Então, para você verificar se você consegue multiplicar uma matriz, é só você olhar esses elementos centrais aqui, ó. Eles devem ser iguais. Se forem iguais, você consegue multiplicar a matriz, tá? O resultado dessa multiplicação é o que está nos extremos, que está fora. Vai ser uma matriz 2 por 1, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. A multiplicação é linha vezes coluna, tá? Então, você tem ali, ó, 2 vezes o x, mais, aí você tem aqui, ó, menos 3 vezes o y. Então, vai ficar menos 3y. Como não tem outra coluna, então essa é a única multiplicação que você vai fazer. Agora, você vai para a segunda linha. Segunda linha vai multiplicar a coluna. Então, 5 vezes x, 5x, mais o 6 vezes o y. Então, 6 vezes y, 6y. Bom, isso aqui é o resultado da multiplicação dessas duas matrizes, que vai ser igual a quem? Igual a 7, igual a menos 9, pessoal. Então, é exatamente isso que nós temos. Então, olha lá, isso aqui é um sistema de equações, é o sistema linear que nós estávamos apresentando aqui no início dessa colocação, tá? Então, um sistema de equações lineares, ela pode ser escrita na forma de matrizes e também como uma equação matricial, beleza? Bom, nós temos aqui os sistemas lineares equivalentes. Pessoal, todo sistema ele pode sofrer algumas transformações, como nós vamos comentar daqui a pouquinho. Essas transformações deixam esses sistemas equivalentes,
O que são equivalentes? É que possuem o mesmo conjunto verdade, tá? Então, sistemas que possuem o mesmo conjunto verdade, você tem ali que eles são equivalentes. Então, nós temos aqui o S1, que é o sistema 1, a solução dele é x igual a 1 e y igual a 2, ok? Então, a solução dele aqui é o par ordenado, né? 1 e 2, beleza? 1 para o x, 2 para o y. E o outro sistema aqui, que é o S2, você percebe que a solução também para eles vai ser o mesmo par ordenado. Então, a solução aqui vai ser o par ordenado 1 e 2 também, tá? Mas é claro que se você olhar bem, existe uma equivalência acontecendo aqui, ó, que você consegue perceber claramente. A primeira equação, ó, se você perceber, ela foi multiplicada por 2. Então, ó, 2 vezes x, 2 vezes y, 2 vezes 3. E a segunda equação, ela está sendo multiplicada por 3. Então, quando você multiplica uma equação, a gente já aprendeu isso lá nas aulas de equações, que quando eu multiplico por um número, quando eu divido toda a equação por um número, eu estou mantendo a sua equivalência, eu estou mantendo o seu conjunto solução. Tá? Então, esses dois sistemas são equivalentes. Eles possuem, então, o mesmo conjunto solução. Tá? Então, o conjunto verdade para esses dois sistemas é o par ordenado 1 e 2. Então, utilizamos o símbolo da flechinha aqui, ó, a flechinha dupla, para dizer que esses dois sistemas são equivalentes. Então, como eu estava dizendo para vocês, existem transformações que preservam aí o conjunto verdade dos nossos sistemas lineares, tá? E nós vamos estudar algumas transformações. A primeira transformação que está aparecendo aqui para nós é a permuta, tá? Então, o que é permuta ou permutação dessas equações? É quando você troca ela de posição, quando você vai trocar com uma equação em relação a ela, tá? É só trocar de posição. Então, nós temos aqui, ó, sistema 1, eu estou chamando aqui, ó, equação 1, equação 2 e equação 3. Permuta entre as equações 2 e 3. Então, eu só vou mudar de posição, olha lá, ó. Então, eu peguei a equação 2 e vou trocar de posição com a equação 3. Então, você percebe, ó, que a equação 3, ela está aqui agora, e aqui está a equação 2. Eu fazendo essa permuta, eu mantenho a equivalência, ok? E para sinalizar que eu estou permutando, eu faço essa sinalização aqui, ó, E2, 3, ou seja, estou trocando a equação 2 com a 3, estou permutando a equação 2 com a 3, trocando de posição, beleza? Lembrando que eu só posso fazer isso permutando equações, então é permutando linhas, tá? E não colunas, eu estou permutando linhas, equações. Então, nós mantemos a equivalência com S1 e S2, e aí sinalizamos aqui, ó, sempre com a setinha dupla para demonstrar a equivalência. Beleza? Então, não esquecer que essa simbologia aqui, se você estiver fazendo, é porque você está sinalizando que você está permutando. Então, essa é a primeira transformação que nós aprendemos, que vai manter a equivalência nas nossas equações ali no nosso sistema de equações. Como eu estava dizendo também lá na primeira situação, quando a gente falava sobre a equivalência, se você multiplicar, ó, os dois membros de uma equação por um número não nulo, você vai manter a equivalência. Perceba aqui, ó, nós temos o sistema 1, chamamos aqui equação 1, equação 2, ok? Eu vou multiplicar a equação 2 pelo 5. Então, como é que eu vou representar o que eu estou fazendo? Ó, 5 vezes equação 2. Então, eu tenho que sinalizar o que está sendo feito na transformação, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Estou pegando a equação 2 e multiplicando por 5. Então, eu só multipliquei.
Então, 5 vezes 2x, 10x, 5 vezes o menos 6, menos o 30, 5 vezes o menos o 9, menos 45. Tá? Então, essa é a minha transformação que mantém a equivalência desse sistema de equações. Tá? Então, eu multiplicar a equação, lembrando, tem que ser os dois membros, tem que ser toda a equação, né? Então, a representação da equivalência, 5 vezes a equação 2, então eu posso dizer que S1 é equivalente ao S2, sem problema nenhum, tá? Uma outra transformação que confunde a cabeça aí dos alunos, que dá muito problema, mas é a mais utilizada, a mais necessária para a resolução de sistema de equações, que é a combinação linear, pessoal. Então vamos ver aqui devagar para entender o que é uma combinação linear. Então, ó, em um sistema linear, vamos substituir uma equação pela soma desta equação, ó, ER, eu vou substituir pela soma de ER com K vezes uma outra equação, tá? Que eu estou chamando aqui de equação S. Então, eu estou pegando essa equação S, multiplicando por um outro número, né, uma constante K, somada com a equação R, com a equação inicial. Então, ó, ER vai ser o quê? ER mais o K vezes a equação que eu estou fazendo a combinação. Beleza? Vamos fazer isso aqui através de exemplos. Então, nós temos aqui, ó, S1, nós temos essas duas equações, equação 1, equação 2. Então, o que vamos fazer aqui, ó? Vamos manter a equação 2, mas substituir a equação 1 por, olha lá, E1 mais K vezes a outra equação, tá? Então, esse K vezes é o número. Quem é o K que eu estou usando aqui, ó? O K aqui é o 3. E eu tenho que relacionar a equação que eu estou substituindo, tá? No caso aqui, a equação 1. Então, fazendo essa ideia, nós temos aqui, ó. Então, a equação 1 vai ser igual a 2x mais 4y igual a 5. E a equação 2, 6x mais 7y igual a 8. Primeiro passo, eu vou multiplicar a equação 2 por 3. Após multiplicar a equação 2 por 3, eu vou somar com a equação 1. Somando com a equação 1, me resulta em 20x mais 25y igual a 29. Então, eu vou substituir agora a equação 1 por 20x mais 25 igual a 29. Eu fazendo isso, pessoal, essa combinação linear, eu mantenho a equivalência. Então, olha aqui, ó. Essa aqui é o sistema 1 e após feita a combinação linear, nós ficamos com esse sistema 2, que aí mantém a equivalência. Então, esse procedimento é chamado de combinação linear. É muito importante usar essa propriedade, usar essa forma de transformação, ok? Então, eu posso dizer que S1 é equivalente a S2 através dessa transformação. Beleza? Então, aqui nós fazemos uma observação, ó. As três transformações que nós aprendemos até aqui, quais foram? Nós fizemos aqui essa última, que é uma combinação linear, ok? Fizemos a multiplicação da equação por um número e fizemos a permutação. Então, são três transformações que nós fizemos. Essas três transformações nós chamamos de operações elementares, tá? Então, qualquer uma delas faz parte das operações elementares, beleza? Então, vamos aqui, ó, resolução de um sistema linear. Bom, é claro, nós já fizemos o método da adição e o método da substituição, ok?
Só que aqui nós vamos estudar também outras formas de resolver um sistema linear, como por exemplo este caso, foi dado aqui ó, S1 para nós, esse é o nosso sistema, e eu estou transformando esse sistema em um outro sistema equivalente. Qual é o outro sistema equivalente que eu estou fazendo? Ó, perceba que eu estou aqui, ó, na primeira equação, eu zerei o y, zerei o z. Na segunda equação, eu zerei o x e zerei o z. E na terceira equação, eu zerei o x e zerei o y. Ok? Isso aqui lá na frente, nós vamos chamar de uma forma escalonada. É a maneira de você transformar esse sistema de equações em um escalonamento, em uma forma de escada. Fazendo isso, ó, perceba, você ficou com 1x igual a 1, então aqui é a solução para o x, um y igual a menos 1, então aqui o y é menos 1, e o z é igual a 2, então z é igual a 2. Então aqui a solução para esse sistema de equações é a trinca 1, menos 1 e 2, lembrando sempre a ordem x, y, z. Pessoal, então como é que eu cheguei nesse sistema 2? É fazendo as operações elementares. Eu posso permutar, eu posso multiplicar ou eu posso fazer uma combinação linear. Beleza? Então aqui eu vou demonstrar aqui ao lado para vocês de que maneira nós chegamos aqui nessa solução fazendo as operações elementares, ok? Então nós temos aqui, ó, transformamos aqui, né, ó, a matriz completa. Lembra lá que aqui nós temos a matriz completa. Pessoal, aqui ele está utilizando matriz completa, ele tirou as variáveis. Você pode tanto usar esse sistema, sem problema nenhum, ou você pode usar as variáveis para você não se perder. Ah, eu não gosto de trabalhar assim, eu prefiro trabalhar com as variáveis que eu entendo melhor, sem problemas nenhum, tá? Aqui, transformamos em matriz completa, tá? Então, nós temos a matriz completa do nosso sistema linear, e a partir daqui, eu começo a fazer as operações elementares, tá? A primeira transformação, ó, esse símbolozinho aqui também é o símbolo de equivalência, tá, pessoal? Ó, tem um tiozinho aqui, é o símbolo de equivalência, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, eu estou multiplicando a equação 1, que ele está chamando de linha, porque é uma matriz, então ele está chamando de linha. Então, eu estou multiplicando a linha 1 por menos 1. Então, eu alterei apenas a linha 1, ok? Essa foi a primeira transformação. A segunda transformação que nós temos, ó, vai ser a combinação linear entre as equações. Eu estou alterando, ó, sempre que estiver L2, ó, a primeira aqui, ó, pessoal, sempre vai ser a linha que você está alterando. Então, eu estou alterando a linha 2, estou alterando a linha 3. Quem vai ser a linha 2? A linha 2 vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, eu estou alterando a linha 2. Tá? Se você perceber, ó, em relação à matriz anterior, os valores aqui foram alterados. Quem é a linha 3? É a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Perceba, pessoal, que aqui nós estamos fazendo duas transformações simultâneas, porque uma não interfere na outra, tá? Então, perceba aqui, ó, que eu estou alterando a linha 2 e a linha 3, e ambas combinações aqui, ó, não interferem uma na outra. Então, posso fazer isso, sem problemas nenhum. Então, eu alterei aqui, ó, a linha 2 e a linha 3, tá? A próxima equivalência, nós estamos multiplicando a linha 2 por menos 1. Então, multipliquei a linha 2 por menos 1, então alterei apenas a linha 2, tá? Depois, nós tivemos aqui a próxima equivalência,
estamos alterando. Olha lá a dica que eu dei, ó. Sempre aqui vai ser a linha que você está alterando. Então aqui nós estamos mexendo, ó, na linha 1 e na linha 3, ok? Pessoal, mas assim, ó, perceba que todas essas combinações é para tentar chegar naquela forma que nós falamos de transformar numa escadinha e deixar os elementos lá iguais a zero, tá? Então aqui sempre é tentar chegar nessa situação. Bom, então a linha 1 aqui, ó, vai ser reescrita como linha 1 mais linha 2. Então eu alterei a linha 1 e alterei a linha 3. Beleza? Agora eu estou alterando, ó, a linha 3, dividindo ela por menos 30. Então eu peguei a linha 3 e dividi por menos 30. Perceba aqui, ó, que já cheguei na linha 3, eu já cheguei na onde eu queria, ó, 0, 0, 1. Quem é essa linha 3 aqui, ó? É 0x mais 0y mais 1z igual a 2, tá? Então essa última linha já está do jeito que a gente precisa, ok? Precisamos zerar ainda outros valores, ó. Quem está faltando zerar? Eu preciso zerar o 3 aqui, ó. Isso aqui tem que ser um 0 e isso aqui tem que ser um 0 também. Então eu fiz uma outra combinação aqui, ó. Eu peguei a linha 2, então aqui eu estou mexendo na linha 2, que é onde tem o 3 ali, e estou mexendo na linha 1, que é onde tem o 5. Beleza? Fazendo então essa equivalência na linha 2 e a linha 1, ó, perceba que nós chegamos nessa escadinha aqui, ó. Os elementos da escada são todos iguais a 1 e os outros elementos em torno é igual a 0. Lembrando que essa última coluna é o termo independente, é a igualdade, são os valores das suas variáveis. Então a primeira linha aqui, ó, esse primeiro elemento é o x, então eu tenho um x igual a 1. Na segunda linha você tem um y, então y igual a menos 1. E na última linha você tem um z, então z é igual a 2. Então perceba que pelas operações elementares você fez um método de resolução, que é um método que a gente vai chamar lá na frente de escalonamento, ok? Então isso aqui é um método de escalonamento. Então, essa última matriz, como está sendo mostrada aqui para nós, vai ficar assim, ó. Perceba que ele voltou aqui, ó, com as variáveis x, y e z. Então, o nosso x é igual a 1, o y é igual a menos 1 e o z é igual a 2. Então, a solução desse sistema é a trinca 1, menos 1 e 2. Se eu fosse classificar esse sistema, eu classificaria ele como SPD, porque ele possui uma única solução. Beleza? Então, aqui possui uma única solução. Pessoal, eu vou fazendo uma outra observação aqui nesse exercício acerca desse asterisco que está aqui, ó. Ok? Esse asterisco, se eu quisesse, eu poderia, tá? Eu poderia ter terminado esse sistema a partir deste momento, ó. Porque o que está aparecendo aqui pra gente, ó? Tá assim, ó. X mais o 0y mais 5z igual a 11. Ali é 0x mais um y mais o 3z igual a 5. E temos 0x mais 0y mais o z igual a 2. Por que eu poderia parar aqui, ó? Porque eu já tenho o valor do z. O z ele é igual a 2. Então, se eu fizer isso, ó, já está no jeito de escalonamento, ó. Já está praticamente uma escadinha, ó. Então, o que você vai fazer? Como você já tem o valor do z, é você subir a escada. Então, você vai vir agora aqui, ó, e substituir o z por 2. Então, fazendo nessa ideia, você tem y mais 3 vezes o z, que é 2,
igual a 5. Então, isolando o y, é 5 menos o 6. 3 vezes 2, 6. Somando, passou subtraindo. Então, y é igual a menos 1. Olha lá, ó. É o mesmo valor que nós encontramos aqui, ó. Y igual a menos 1. O z já é 2. Agora que você já tem o y e o z, vamos subir mais uma linha, ó. Até mesmo aqui está fácil porque o zero já apareceu 0y. Mas se não tivesse 0y, você já sabe o valor do y. Então seria só substituir. Tá? Então vamos substituir lá. Ó. X, o y não vou colocar, que já está 0. Mais 5 vezes o z. Quem é o z? O z é 2. Igual a 11. Então quem é o x? É 11. 5 vezes 2, 10. Passou subtraindo. Então, x é igual a 1. Então, nós encontramos já os valores que a gente estava procurando. Então, aquela última combinação linear não seria nem necessário você fazer. Você já conseguiria desenvolver esse exercício porque você já encontrou uma das variáveis. Beleza? Esse método, por último, que eu acabei de fazer aqui para vocês, é chamado também de método de Gauss, tá? Então, esse também é chamado do método de Gauss. Beleza, pessoal? Então, nós resolvemos aqui através das operações elementares e, no meio do caminho, nós poderíamos ter terminado já a resolução desse sistema através do Gauss, ok? Então, vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui, vamos resolver esse sistema. O objetivo, lembra lá, vamos tentar fazer aquela ideia que a gente vai aprender em outra aula, vou comentar para vocês, que é a forma do escalonamento, que é fazer essa escadinha aqui, tá? Então, os elementos que estão aqui, ó, na escada, nós temos que deixar igual a 1, e os outros elementos nós vamos deixar igual a 0, beleza? E para isso, nós vamos ter que utilizar as operações elementares. Bom, como nós aprendemos ali, nós vamos transformar aqui agora, vamos reescrever, né, na forma de matriz completa. Então, nós temos o 1, o coeficiente 1, depois 1, o 2 e o 9. É a primeira linha. Segunda linha, 1, 2, 1 e 8. E por fim, 2, 1, 1 e 7, tá? Então, essa aqui é a nossa matriz completa. Lembrando que esta última são os coeficientes que são os termos independentes, né? Que é o termo constante que a gente viu lá na nomenclatura. Então, vamos verificar aqui o que a gente consegue fazer para zerar os outros elementos. Vou fazer aqui de novo a escadinha, só para a gente visualizar melhor, tá? Então, vamos ver o que dá para ser feito, tá? Bom, primeiro passo aqui que eu consigo observar, ó, eu posso fazer a linha 1 com a linha 2. Eu posso reescrever a linha 2 de que maneira? Eu vou subtrair a linha 2 com a linha 1. Professor, por que você vai fazer isso? Ó, na linha 1, você percebe que aqui já está aparecendo o 1 na primeira casinha aqui, ó, né, no primeiro elemento. Então, esse cara aqui eu não posso mexer. Isso aqui tem que manter, porque é exatamente o x que eu quero que fique aqui. Tá? Então, aqui eu não mexo. Mas eu quero zerar esse outro elemento, que é o 1 que está na linha 2. E para anular ele, eu vou fazer a linha 2 menos a linha 1. Simples assim, aí eu já vou zerar. Beleza? Uma outra combinação linear que eu posso fazer aqui, que não vai interferir nesta primeira, é mexer com a linha 3. Se você observar, eu posso pegar a linha 3 e subtrair 2 vezes a linha 1. Tá vendo? Eu vou pegar a linha 1, multiplicar por 2 e vou zerar esse primeiro elemento novamente, ó. Vou zerar aqui, tá? Então, como que vai ficar aqui, ó? L3 menos 2 vezes L1. Então, vamos fazer, ó, esta equivalência.
reescrevendo da seguinte maneira, ó. A linha 1 a gente copia, a gente não está alterando, certo? Vamos manter a linha 1. A linha 2 eu estou mexendo, então vamos subtrair, tá? Então 1 menos 1, 0. Olha lá que é linha 2 menos linha 1, tá? Então vamos fazer linha 2 menos linha 1. 2 menos 1 vai dar 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. E 8 menos 9. 8 menos 9, menos 1 também. Eu tenho que fazer com todos os elementos da linha 2, tá? Vou mexer na linha 3. Então, vou multiplicar a linha 1 por menos 2, né? E vou somar com a linha 3, ou simplesmente a linha 3 menos duas vezes a linha 2. Então, vamos lá. Bom, 2 menos o 2 da linha 1. Então, 2 menos 2, 0. O 1 menos o 2. 1 menos o 2, menos 1. 1 menos 4, né? Porque eu peguei o 2 aqui e estou multiplicando por menos 2. Então, dá menos 4. Então, 1 menos o 4 vai dar menos 3. E o 7 com o 9 aqui também. Ó. O 9 você vai multiplicar por menos 2, então vai dar menos 18. Então, 7 menos 18, menos 11. Isso aqui, ó. Então, nós fizemos a primeira transformação. Então, essa matriz aqui é equivalente à primeira, tá? Então, eu fiz aparecer o 0, né, nas duas linhas. E eu tenho que continuar agora, tá? Então, vamos observar qual a outra operação que a gente consegue mexer aqui, ó. Bom, eu vou alterar a linha 1. Então, vou fazer aqui equivalência, tá? O que eu vou realizar aqui, ó? Vou mexer na linha 1. Bom, perceba que você tem um 1 aqui no segundo elemento, na linha 1, que eu tenho que zerar. Eu tenho que zerar esse cara. Então, eu posso subtrair a linha 2. Então, a linha 1 vai ser a linha 1 menos a linha 2. Aí, eu consigo zerar esse outro elemento que está aqui, tá? Eu vou mexer também na linha 3, porque ela não vai implicar na primeira transformação. Então, a linha 3, eu vou fazer assim, ó, linha 3 mais a linha 2. Por que eu vou fazer isso? Ó? Porque é a mesma coisa, ó, o elemento menos 1 com o elemento 1 da linha 2, eu vou zerar. Então, eu vou zerar os dois elementos aqui, ó, um na primeira linha e o outro na terceira linha. Então, vai ficar como? Vamos fazer lá, ó, linha 1 menos linha 2. Então, vamos alterar a linha 1. Vamos fazer, então, linha 1 menos linha 2. Então, lá, 1 menos 0, então continua 1. 1 menos 1 deu 0. 2 menos menos 1, pessoal. Então, é 2 mais 1, então vai ficar 3. E 9 menos menos 1, então 9 mais 1, 10. Ok? Então, aqui é a primeira linha. A segunda linha nós vamos copiar, porque eu não estou alterando. 0, 1, menos 1, menos 1. E vou alterar a terceira linha. Vou somar com a linha 2. 0 mais 0, 0. 1 menos 1, 0. Olha lá, apareceu quem eu queria. Eu queria mais um 0 aqui. E menos 3 menos 1, menos o 4. E menos 11 menos 1, menos o 12. Então, aqui, nós já fizemos mais uma transformação. Ok? Bom, eu vou pegar essa última linha, ó, que tem o menos o 4, eu quero que apareça o 1 aqui. Então, eu já vou pegar essa linha 3 e vou dividir por menos 4. Então, eu vou pegar aqui a equivalência, a linha 3, eu vou dividir por menos 4. Aí já aparece aqui para a gente o 1, que aí a última linha eu já tenho o valor do z, lembra?
tendo o valor do z, fica fácil, tá? Então, já vou encontrar um dos valores que eu estou precisando. Então, vou copiar a primeira linha, 1, 0, 3 e o 10, o 0, 1, menos 1, menos 1, e vou alterar aqui a terceira linha. Então, vai ficar 0, 0, menos 4 dividido por menos 4 vai ficar o 1, e menos 12 dividido por menos 4, nós temos que é 3. Então, o z já é igual a 3. Então, a gente já tem o valor do z. Tá? Então, vou fechar aqui nossa matriz. Então, eu já sei que o z é igual a 3. Bom, se dependesse de Gauss, nós já poderíamos parar aqui e fazer o cálculo do y e, por fim, o cálculo do x. Tá? Então, vou colocar aqui um asterisco. Ó. Se eu quisesse fazer por Gauss, eu já terminaria aqui com z igual a 3 e acharia o valor do x e do y. Okay? Mas a ideia é utilizar as operações elementares. Então, eu preciso ainda zerar, né, o valor do z na segunda linha e o valor do z na primeira linha, ok? Então, vamos lá. Na linha 1, o que eu posso fazer para zerar ali, né, o 3, né? Eu tenho que acabar com esse 3. Então, eu posso fazer assim, ó. A linha 1, eu posso relacionar com a linha 3, por exemplo. Lembrando aí, pessoal, por que a linha 3? Porque se eu relacionar com a linha 2, vai aparecer aqui o y, e eu não quero que apareça o y. Então, é interessante relacionar com a linha 3, que só tem o z. Então, eu tenho a linha 1 menos 3 vezes a linha 3. Ok? Pessoal, sempre aqui você vai considerando sempre a última matriz, tá? Sempre é a última matriz que você tem. É a última equivalência que você está fazendo a transformação. E eu consigo já alterar aqui também a linha 2, que é onde eu quero zerar o valor do z também, né? Quero zerar o valor do z. Então, vou só fazer ali, ó, como tem um menos 1 e 1, então só vou fazer linha 2 mais a linha 3. Então, essa próxima equivalência, então nós vamos ficar assim, ó. A linha 1 eu vou alterar, então linha 1 menos 3 vezes a linha 3. Bom, 1 menos 0 continua 1, 0 menos 0, 0, e 3 menos 3 é 0. Igual, no caso aqui, né, depois a gente vai colocar o igual, mas vamos fazer aqui a matriz. 10 menos o 9, né, porque o 3 tem que ser multiplicado por 3. Então, 3 vezes 3, 9, então dá menos 9. 10 menos o 9, nós temos aqui que é igual a 1. Então, a gente já achou o valor x, ó. X é igual a 1. Bom, a segunda linha eu vou alterar também, L2 mais L3, então nós vamos somar essas duas linhas. 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, menos 1 mais 1 é 0, menos 1 mais 3 vai ser igual a 2. E a última linha, que é a linha 3, nós não mexemos, então vamos copiar 0, 0, 1 e 3. Essa última coluna são os termos independentes, que vai ser o termo constante, né, que nós temos aqui. Bom, então perceba que nós colocamos a diagonal igual a 1, que é o valor do x, y, z, e todos os outros elementos iguais a 0. Então, nós temos aqui, ó, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Ok? Então, a solução para esse nosso sistema é a trinca 1, 2, 3. Então, se fôssemos classificar, seria também um SPD, sistema possível determinado, porque possui uma única solução. Ok, pessoal? Bom, para essa aula não ficar tão extensa assim, eu não vou resolver pelo método de Gauss, mas você poderia fazer aqui, ó, a substituição e
já ter descoberto, já através desse passo aqui, os valores do x, y e z. Aí esta última operação elementar não seria necessária. Beleza? Bom, pessoal, essa aula então fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.